Olá, então eu resolvi voltar a série a respeito de a série de vídeos, né, a respeito da história da física, né? E eu vou manter os vídeos antigos, mas desde que eu comecei com aqueles vídeos, eu cheguei a ministrar essa aula na universidade por cerca de 3 períodos, né? E também escrevi um livro que eu vou estar colocando na descrição. E portanto eu fiz algumas modificações nos slides, nas apresentações, e eu vou devagarzinho estar publicando novamente todos aqueles vídeos, até quem sabe até parte da física contemporânea, né? Em particular eu quero começar bem do início, falando aqui sobre um pouco meio que uma discussão antropológica, né, de como é que é, como é que nós chegamos até onde nós estamos, né? Quando a minha ideia inicial, quando eu comecei com isso, bem antes de ministrar essa disciplina, bem antes de escrever o livro, né, ela se baseou no fato de uma conversa entre colegas de, do doutoramento em física, né, em que a gente estava discutindo sobre a invenção do café, né, a invenção do que o café tem todo um processo para ele virar o que a gente consome, né? Desde onde ele é encontrado, na forma natural, até o ponto final, né, no supermercado. E a gente estava discutindo como é que alguém teve essa ideia milagrosa de imaginar todos aqueles processos para que aquela fruta fosse. Aliás, não era nem o café, desculpe, era sobre chocolate, se eu não me engano. Como transformar o cacau numa fruta num alimento e aquela coisa toda, né? Por bem, é, era uma conversa informal entre colegas, né? E nessa conversa meio que ficou implícito que a maioria acreditava que essas coisas eram baseadas na experimentação de algum gênio, né? Algum tipo de pessoa teve uma ideia do nada de fazer algo totalmente novo e resultou no produto que nós conhecemos, né? E eu tinha uma ideia contrária a essa, né? É que as coisas não são é, revolucionárias, assim, elas não são disruptivas de um momento para outro, né? Elas são construídas continuamente a partir dos desenvolvimentos anteriores que foram sendo aperfeiçoados e tal. Assim como é, por exemplo, a história da evolução do carro, né? Desde as carroças até o primeiro motor, enfim. É, é uma ideia contínua, né? Não teve uma pessoa que do nada teve uma ideia, não, vou construir um carro, vou motor. Pode até ter uma primeira pessoa que colocou um motor em um veículo para fazer girar uma roda que transporta passageiros. Tudo bem, certamente teve uma pessoa, né? Mas até isso não foi uma coisa totalmente nova, né? A ideia de um processo mecânico convertendo isso em outro processo mecânico, né, fazendo uma roda girar, isso já existia há muito tempo, né? Então era só uma questão de tempo para que alguém pensasse em usar isso para transporte de passageiros e por aí vai, né? Então foi daí que começou essa minha ideia de criar esse livro, que eu vou estar colocando na descrição, Física Sem Equações, que já está publicado pela Euclid, em que eu mostro que a evolução ela é contínua, né? Um cientista após outro, eles aprimoram as teorias que foram apresentadas a eles, né? Como diz Einstein, provavelmente imitando Isaac Newton, né? Cheguei onde cheguei porque subi nos ombros de gigantes, né? E assim também eu quero que sejam esses vídeos, né? A minha ideia é tentar entender como que nós chegamos ao entendimento que nós temos hoje da física, né? Bom, e antes de... eu vou já continuar, vou já passar para diante, mas antes de começar de fato, eu tenho que me apresentar, né? Com que autoridade eu falo esse conteúdo? Bom, nenhuma. Eu não sou historiador da física. Eu não sou um cara que vai atrás
das fontes originais, traduz a língua original do fulano que trabalhou com aquele com aquela fonte primária e tal, e não sei o que. Isso é o trabalho de um historiador da ciência, um historiador da física, enfim, né? O cara que vai atrás das fontes primárias, independentemente do idioma, independentemente de onde esteja, as condições, enfim. A pessoa que vai atrás das fontes primárias, que consulta, faz conexão entre fontes e por aí vai, faz todo um estudo para provar que alguma coisa é verdadeira, né? Eu não tenho essa autoridade porque eu não sou um historiador da física. Porém, eu sou bacharel em física, licenciado em física, mestre em física, doutor em física e sou autor de um livro de história da física. Ministrei essa disciplina por 1 ano e meio, mais ou menos. E, enfim, sou apenas um curioso que me baseei, claro, em fontes consolidadas, né? Embora não fossem fontes primárias, mas são fontes bem usadas em todos os cursos de história da física nacionalmente, né? Várias dessas fontes, eu posso estar citando algumas delas na descrição do vídeo, né? Porém, muitas das coisas que eu vou fazer nesses vídeos são uma coxa de retalhos, né? Eu ministrei essa disciplina por algum tempo e aí toda vez que eu ministrava alguma coisa diferente, em um humor diferente, eu estava remodelando aqueles slides, modificando o texto, acrescentando coisas, né? Então vai ter algumas coisas que eu não vou necessariamente seguir o que eu fiz em sala de aula. Esses vídeos estão uma versão diferente do que eu usei em sala de aula, porque eu resolvi acrescentar outros temas que eu achei interessantes e embora não tenha uma correlação perfeita com o conteúdo da história da física, né? Mas enfim, eu já enrolei muito, vamos começar, né? Bom, a primeira discussão, esse primeiro vídeo foi meio que uma discussão antropológica, se é que a gente pode dizer assim, né? Bem superficial, né? Primeira coisa que eu quero perguntar, levantar esse questionamento nesse vídeo é: como nós nos diferenciamos tantos dos animais, né? Veja, eu não quero levantar polêmicas a respeito de superioridade, enfim, em relação aos animais. Eu sei que tem muita gente que leva isso para um lado pessoal. Eu estou falando apenas no sentido de percepção de mundo, de inteligência, de capacidade de construção tecnológica, né? Como nós chegamos aonde chegamos e os outros animais não atingiram esse mesmo patamar de inteligência, né? Por quê? Como a gente se diferenciou? Eu não sei a resposta, mas ao longo desse vídeo eu irei estar apontando algumas possibilidades, né? Bom, há cerca de 3,2 milhões de anos atrás, nós começamos a aparecer a primeira espécie de hominídeo, né? Se é que pode chamar assim, um tipo de elo entre os primatas e futuramente os hominídeos de fato, né? Nós temos aqui o esqueleto da Lucy, né? Acho que é um dos esqueletos hominídeos, né, mais antigos que se tem conhecimento, pelo menos até onde eu sei. Provavelmente encontrado aqui nessa região do leste, encontrado nessa região do leste africano. E a Lucy ela tem essa mistura entre o que vai ser mais à frente o Homo, né, o Homo sapiens, e o primata o primata propriamente dito, né? Ela tem essa capacidade de andar sobre duas pernas, embora não permanentemente, né? E embora ela tenha um cérebro bastante diminuto em relação ao do Homo sapiens, né? O Homo sapiens em si aparece cerca de 200 mil anos atrás, né? Veja a diferença de tempo entre um e outro. 3,2 milhões de anos atrás e 200 mil anos atrás. Foram necessários 3 milhões de anos da Lucy
para que nós começássemos a aparecer os primeiros Homo sapiens, né? Nós hoje, né? Mais ou menos o esqueleto mais antigo provavelmente é dessa mesma região, né? Do leste africano. O Homo sapiens tinha essa capacidade de andar permanentemente ereto e bípede, né? E tinha um cérebro bem maior do que os seus antecessores, né? Bom, e aí nesse aspecto, eu lembro que uma vez eu estava discutindo com um colega na universidade a respeito dessa questão, né? O que nos diferencia dos animais, né? Em que momento nós nos diferenciamos tanto dos demais animais, pelo menos nessa questão tecnológica, conhecimento das leis naturais, enfim. Bom, uma das discussões que nós tivemos, eu e um determinado colega, foi a respeito dessa questão do tamanho do cérebro, né? Veja, nós não somos, nem eu nem esse meu colega que nós estávamos conversando, não somos biólogos, não somos antropólogos, a gente somos apenas físicos curiosos, né? A gente estava discutindo a respeito do tamanho do cérebro, que nós nos tornamos muito mais inteligentes por causa do desenvolvimento do nosso cérebro, né? E esse argumento tem uma certa lógica. Porém, rapidamente eu levantei uma hipótese para ele do fato de que o tamanho do cérebro de uma baleia é bem maior do que o nosso, né? O nosso tamanho, assim, em termos de massa, né? A massa do cérebro. A massa do cérebro humano médio é em torno de 1,5 kg. O valor médio do cérebro de uma baleia azul é em torno, mais ou menos, de 10 kg, né? Veja, se fosse o cérebro por si só, o tamanho, pelo menos em questão de quantidade de matéria, né? As baleias deveriam ter uma inteligência muito superior à nossa, se a massa fosse o único fator a ser levado em consideração. Porém, esse meu colega levantou a outra hipótese, um contra-argumento, né? De que não é só a massa, mas a relação da massa do cérebro com o restante da massa do corpo. Por exemplo, o ser humano, em média, né, a gente pode dizer que o ser humano adulto normal tem em torno de 80 kg, né? Então, essa razão entre proporção do peso do corpo inteiro e do cérebro é em torno aí de uma casa na ordem de grandeza, né? Agora, se a gente leva em consideração essas proporções na baleia, veja, o cérebro da baleia em torno de 10 kg, porém a massa da baleia em torno de 110 toneladas, né? 110 mil kg. Essa proporção é muito, muito, muito inferior, né? É como se o cérebro da baleia ele tivesse muito mais gasto para manter aquele organismo inteiro, tivesse que gastar uma energia, sei lá, maior para manter esse organismo, e isso faria com que essa capacidade de conhecer, né, essa capacidade de aprender não pudesse ser comparada à nossa humana, né? Então não seria apenas o tamanho do cérebro, mas a relação entre a proporção do corpo. Esse argumento tem algum sentido, tem alguma lógica, né? Porém, ainda assim, ele não é suficiente. Veja, se você for atrás aqui da informação a respeito do golfinho, o cérebro de golfinho é de 1,6 kg. A massa de um golfinho depende muito da espécie, né? Mas digamos que seja em torno de 60 kg. Essa proporção já não é tão discrepante como era na baleia, né? E ela está muito mais próxima entre os humanos e os golfinhos. Então, era de se esperar que, se esses dois parâmetros fossem os únicos necessários para essa teoria, né? Era de se esperar que o golfinho tivesse uma inteligência, uma capacidade de aprendizagem, né, equivalente à nossa. Embora de fato eles sejam muito inteligentes, né,
eles se comunicam, eles têm, enfim, capacidade de usar ferramentas e um comportamento grupal bem elaborado e por aí vai. Eu não sou biólogo, não é minha área, não é expertise, mas eu sei que os golfinhos de fato têm uma inteligência bem avançada em relação aos demais animais, mas também não se compara à nossa. Então deve haver mais alguns fatores além desses dois, né? Além da massa do cérebro e da massa do corpo. Deve haver mais alguma coisa a ser levada em consideração, né? Certamente os biólogos têm mais a acrescentar do que eu nisso, mas eu só estou levantando essa bola, né? Levantando a sua curiosidade para que você vá atrás de outras fontes e pesquise e compreenda melhor, né? Isso também é uma coisa que eu pretendo continuar estudando. Bom, a respeito ainda desse período, né? Vamos falar um pouquinho sobre as eras glaciais. Uma era do gelo é um longo período de redução de temperatura de uma superfície e da atmosfera, da superfície e da atmosfera da Terra, resultando na presença de uma expansão das camadas de gelo continentais e polares e geleiras alpinas. As glaciações mais recentes ocorreram durante o Pleistoceno, que durou 2,6 milhões de anos atrás até 11.700 anos atrás, né? Bom, por que eu anotei isso aqui, né? Isso aqui certamente é importante para nós entendermos a evolução do conhecimento, do ato de conhecer, né? Dessa capacidade de aprender e de reagir ao meio da espécie humana, né? Veja, durante esse período, obviamente, a maioria dos animais tem hábitos que fazem com que eles se protejam dessa exposição excessiva da perda de calor, né? Hibernação, migração, por aí vai, né? Enfim, e isso é de se imaginar que haja uma escassez proteica nesse período em relação aos períodos em que há um certo aquecimento global, né? Então isso deve ter sido muito importante para a nossa evolução, porque isso restringe a maneira como nós nos locomovemos, como nós interagimos com a nossa alimentação e por aí vai, né? Especula-se que o homem começou, por exemplo, a usar roupas em torno de 90 mil a 120 mil anos atrás. Certamente peles de animais, né? Usadas para aquecer e se proteger do frio, né? E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Uma das perguntas que eu me fiz enquanto estava fazendo esses slides para gravar esse vídeo de hoje, né? Será que essa é a diferença entre nós e os animais? Será que essa capacidade de moldar o mundo externo para nos proteger dele, por exemplo, quando se cria uma roupa para se proteger do frio, é uma característica exclusivamente humana? Bom, não, né? Claramente não. É muito fácil pensar no contra-exemplo para esse argumento. Por exemplo, aqui tem acho que é o caranguejo ermitão, né? Ou eremitas, não sei, enfim. Lógico, isso aqui é uma imagem criada por inteligência artificial, né? Ele usa conchas criadas por moluscos como abrigo, para proteção, né? Que de uma certa forma pode ser interpretado como uma roupa, né? Porque não faz parte do corpo dele. Não é como o casco da tartaruga ou a concha de um molusco, né? De uma lesma, enfim. Nesse caranguejo, eu acho, ermitão, essa concha não foi criada por ele encontrou, né? Que provavelmente foi abandonado por algum molusco, né? Ele encontra e se aloja nela, né? Para se proteger. E de certa forma a gente pode interpretar isso como se fosse uma peça de roupa, né?
um uso do meio externo para proteção, do mesmo jeito que nós estamos usando aqui as peles para nos protegermos do frio, né? Então, isso não é exatamente uma característica exclusivamente humana, né? Bom, aí óbvio, né? Para usarmos as roupas, a gente precisa usarmos essas peles como proteção, a gente ia precisar de ferramentas para esfolamento, né, do animal e retirar essas peles, né? E obviamente algumas pedras com lascadas, né, ou com algum tipo de parte afiada poderia ser usada como uma espécie de faca, né, uma espécie de objeto de corte, né? E portanto é de se imaginar que esse uso de ferramentas já existia ali em torno de 120 mil anos atrás. Porém, aqui eu trouxe um artigo que mostra um possível, entre aspas, armazém de ferramentas, né? Um possível agrupamento de pedras de acordo com as suas funções, né? A capacidade de, por exemplo, algumas pedras mais largas, pesadas, poderiam ser usadas para quebrar nozes, né? Poderiam ser usadas para esmagar coisas, quebrar o osso de animais e extrair o tutano e por aí vai. Outras mais planas poderiam ser usadas como objetos para cavar, enfim. Enfim, aí ele mostra aqui o uso de algumas dessas pedras para essa reunião, né, essa catalogação dessas pedras para diversos fins, né? E isso foi uma novidade, um avanço tecnológico, considerando que até então usava-se aquilo que encontrava-se na natureza, né? E aqui o homem está começando a perceber a utilidade de ter armazenado, ter consigo, né, essas ferramentas, né? Bom, então a gente pode imaginar que talvez essa seja uma das diferenças entre nós e os humanos, e entre nós e os animais, né? Porém, também não. É muito fácil pensar em encontrar argumentos para isso, né? Existem muitos animais que usam pedras para quebrar nozes. Tem muitos animais que usam alguns tipos de pássaros, né, que usam galhos e folhas secas para criarem seus ninhos, né? Então é uma manipulação do mundo externo para criar algum tipo de ferramenta, algum tipo de objeto com algum determinado fim, né? Não necessariamente recreativo. Porém, a grande maioria, assim como boa parte das espécies de animais, nós éramos nômades, né? Nós vivíamos apenas daquilo que nós encontrávamos naquela região e ficávamos migrando de região em região, assim que a oferta de alimentos ia se tornando mais complicada, né? Certo? Porém, em torno aí de mais ou menos 12 mil anos atrás, surge a agricultura. Obviamente, é preciso dizer que isso aqui é uma data estimada, uma data que possivelmente foi a primeira observação da agricultura, né, durante a espécie humana, né? Porém, é claro que deve ser apenas um dado especulativo, né? A gente imagina que talvez na América Central, na África, no Oriente Médio, na China, o conhecimento da agricultura tenha se desenvolvido de forma independente, né? E como a gente não tem registros dessas coisas, pode ser que tenha começado em outra região que não essa que eu marquei na letra com esse X vermelho, né? Essa região é Oriente Médio, né? Essa região entre os rios Tigres e Eufrates, que é conhecida como crescente fértil, né? Era uma região fértil. E por estar aqui próximo dessa região entre os trópicos, né? O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, essa região aqui, ela é bem iluminada durante
praticamente todo o ano, por causa dessa inclinação aqui que a Terra tem em relação à sua órbita de translação em torno do Sol, né? Por causa dessa inclinação, a duração do dia e da noite varia o quão próximo você está dos polos ou o quão próximo você está do Equador. Próximo do Equador, a duração do dia e da noite, a maior parte do ano, é praticamente idêntica, né? Agora, em algumas regiões dos polos, durante alguns meses é sempre dia ou sempre noite, dependendo se é inverno ou verão no polo que você está, né? Ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Por que isso é importante aqui para a agricultura e para essa região aqui do Oriente Médio, né? Essa região do Crescente Fértil, né? Essa região que está marcada aqui entre vermelho, entre os dois trópicos, por estar sobre a maior incidência solar durante o ano inteiro, ela acaba que tem um clima mais estável, clima normalmente mais quente. Obviamente tem muitas variáveis levadas em consideração, né? Correntes marítimas, correntes de ar, movimento de magma, né? De rochas tectônicas, enfim, tem muitas variáveis a serem levadas em consideração a respeito do clima de um determinado ambiente. Porém, no que diz respeito à incidência solar, essa região ela é muito mais estável do que as demais, né? As demais têm uma variabilidade térmica muito maior do que essa variabilidade térmica dessa região entre os trópicos, né? E, portanto, todas as espécies de animais e vegetais que ficam além dos trópicos, elas precisam ter mais mecanismos de adaptação biológicos, né? Elas têm que se adaptar ao frio, têm que se adaptar ao calor extremo, têm que se adaptar à seca, chuva, inverno, verão, enfim, tem uma maior variabilidade. Portanto, se torna mais difícil a adaptação desses animais nessas regiões. O que eu quero dizer com isso? Há uma menor variabilidade de espécies para essa região além dos trópicos. E isso vai ser muito importante para nós entendermos a pecuária, né? Porque que a pecuária vai ser desenvolvida também mais ou menos nessa mesma região. Então, o que acontece com Então, por que provavelmente essa região onde a agricultura começou a se desenvolver foi ali mais ou menos em torno do Oriente Médio ali, que está tangenciando ali essa parte dos trópicos, né? Porque é uma região, como o nome já diz, Crescente Fértil, não é uma região entre dois rios, o Tigres e o Eufrates, onde há água normalmente há vida, né? Como se diz, e essa constância na variabilidade térmica faz com que seja mais fácil haver uma maior variabilidade de espécies naquela região, de animais, principalmente animais domesticáveis, né? Ou seja, é uma região mais propícia à nossa espécie, né? A nossa adaptação naquela região. E os homens começaram a perceber que não era necessário consumir todo o alimento que havia numa determinada região e ficar migrando para outras regiões, porque normalmente onde aquele alimento era consumido, começavam a surgir a mesma espécie, novas plantas da mesma espécie que foi consumida. E com essa percepção de que essas sementes, esses vegetais poderiam ser replantados, né, e produzir uma horta constante, isso vai ser importantíssimo para o desenvolvimento futuro das cidades, né, uma vez que as pessoas vão começar a ficar fixas em determinadas regiões, né, não necessariamente migrando o tempo todo de uma para outra, né. Antes de eu continuar, eu falei que esse vídeo é sobre a história da física, e
Só que esse primeiro vídeo eu acho muito importante, antes de a gente começar a falar diretamente lá dos filósofos gregos, aquela coisa toda, como eu fiz nos outros vídeos. Eu acho que esse vídeo também é muito importante para a gente entender como nós chegamos aos filósofos gregos, né? Mas enfim, há cerca de 11 mil anos atrás, assim, outra coisa que eu não falei, todas as imagens que eu estou usando nesse vídeo ou foram criadas por inteligência artificial, ou eu peguei na Wikicommons, né, com domínio público, como domínio público. Essa daqui da direita, por exemplo, é uma imagem que eu peguei na Wikicommons, né? Ela mostra o que alguns pesquisadores especulam ser uma forma de calendário. Deixa eu explicar o que isso quer dizer, né? A minha noiva, ela gosta muito de ir à praia e tirar fotos do sol se pondo, né? Só que a praia que fica aqui perto da nossa região, a maior parte do ano o sol se põe na terra. E não tem aquela mesma imagem bonita quando o sol se põe na água, né? Que fica aquele vermelhozinho, laranja, né? Bem bonito e tal. E não é a mesma coisa, o sol se pondo na terra, o sol se pondo na água, né? Porém, em algumas épocas do ano, o sol se põe na água, né? E dá pra gente tirar fotos bem mais interessantes. O que eu quero dizer com isso? Essa movimentação do sol no céu observado para nós que estamos aqui na Terra, ela varia ao longo do ano, da estação do ano, né? E acredita-se que alguns povos que viviam nessa região, que hoje é a Austrália, né, haviam percebido isso. E essa imagem dessas 3 pedras alinhadas seria tipo uma espécie de calendário que mostrando a estação do ano. Quando essa sombra dessas pedras coincidiam uma sobre a outra, é porque o sol estava numa determinada posição que ia começar uma determinada estação do ano, por exemplo, né? Isso é uma especulação. Pode ser que não seja nada, né? Pode ser que seja só 3 pedras aleatoriamente alinhadas, né? Mas acredita-se que mais ou menos nessa época, em torno de 11 mil anos atrás, começamos a perceber que havia períodos, ciclos, né? Além do ciclo do dia e da noite, que haviam ciclos na maneira como a natureza se comportava, né? Principalmente na parte da flora, né? Aliás, da flora, né? Então, óbvio que há a especulação de que esses monumentos de pedra, como por exemplo Stonehenge, sejam algum tipo de templo religioso, tinha algum propósito religioso, né? Mas enfim, é por volta de mais ou menos essa época que começam essa percepção desses ciclos, né? E que isso vai ser muito importante para o avanço tecnológico de algumas civilizações que vão saber que tem épocas do ano que é melhor você plantar, tem épocas do ano que é melhor você colher, tem épocas do ano que é melhor você armazenar grãos, porque se você não faz isso, você pode ter escassez, em alguns outros momentos, né? Então, isso vai ser muito importante para a evolução civilizacional da espécie, né? E a respeito disso, eu queria também argumentar uma outra coisa. Eu lembro dos meus livros de história do ensino fundamental e médio, né, onde era muito comum levantar uma hipótese, né, de que a espécie humana meio que inventou Deus, né, e que Deus seria tipo uma forma de alguns homens imporem leis morais sobre outros para que eles pudessem extrair algum poder para si. E aí começaram essas lideranças, né, esses poderosos que teriam poder sobre os demais por causa dessa invenção de um ser sobrenatural que teoricamente teria poder sobre as coisas, né? Bom, lógico que não é exatamente da forma que eu estou falando, mas havia nos livros de história em que eu estudei no ensino médio, essa
clara noção antirreligiosa, né? E eu abracei isso por muito tempo, porém eu não vejo isso como de alguma forma lógica, né? Obviamente eu não sei como é que estão os livros hoje em dia, porque os livros escolares, né, de nível fundamental e médio, mas eu acredito que não deve ter mudado muita coisa, né? E veja, é notável que a percepção de algo sobrenatural ela provavelmente adivinha dessa percepção da aleatoriedade nas coisas, né? Por exemplo, com a percepção das estações do ano em que você deveria colher em determinado momento, plantar em determinado momento, a pessoa começa a perceber uma certa regularidade, começa a fazer as coisas sempre obedecendo aquela regularidade, porém, eventualmente acontece alguma coisa não previsível, e essa coisa não previsível, ela atrapalha aquela colheita, aquela plantação, enfim, de uma forma inesperada, né? Por exemplo, o que a gente poderia chamar hoje em dia de El Niño, ou enfim, El Niña, né, que são eventos que acontecem de 4 em 4, 6 em 6 anos, né? Elas fogem daquele ciclo que a gente conhecia, né, a respeito das estações do ano, de um ano, né? Então, esses eventos que, por exemplo, sabia-se que no verão um determinado rio ia ficar seco, porém no inverno ele voltava a ficar cheio. Isso aconteceu durante 10 anos, depois do 11º ano, aquele rio ficou seco o ano inteiro, né? E isso fez perecer, por exemplo, uma civilização qualquer. Essa percepção do aleatório, daquilo que foge ao padrão, ela acaba sendo personificada, né? Acaba sendo personificada de alguma forma, porque a gente tem essa ideia de que aquilo que é natural não é aleatório. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, eu só estou dando uma percepção da coisa, né? Que o mundo natural ele é regido por leis e períodos e previsibilidade, e aquilo que não é natural, aliás, aquilo que não é natural, que aquilo que tem fatores imprevisíveis, teria uma certa vida, né? Ele teria uma certa independência, capacidade de tomar uma decisão própria. E quando isso estava atrelado à natureza, é de se imaginar que o homem tenha personificado a natureza e dado a ela uma semelhança a si próprio. É um Deus que não gostou de determinada ação e está se vingando ou está fazendo alguma outra coisa, tomando uma reação a uma ação feita, né? E de uma forma que você consegue perceber isso em quase todas as culturas, mesmo em culturas que nunca tiveram contato umas com as outras, né? Você compara aí os incas, os gregos, os romanos, as religiões africanas, os egípcios, sempre há um Deus personificado, onde ele tem uma representação humana, né? Ele tem uma representação, mesmo que tenha, sei lá, os egípcios às vezes tem um Deus com cabeça de águia, um Deus com cabeça de gato, enfim, mas ele tem um corpo humano, ele tem uma representação humana de alguma forma, né? Essa é uma maneira de tentar tornar aquilo que é incompreensível compreensível, quando você associa com aquilo que você entende. Aquela aleatoriedade adveio de um ser que tem vontade própria, e ele está reagindo a algo, e nós precisamos agradá-lo de alguma forma para fazer chover, fazer com que aquele rio volte a ficar cheio, enfim, por aí vai. E antes de continuar, tudo isso que eu falei não é algo que necessariamente eu concordo, né? Apenas uma percepção da coisa, mas do jeito como eu falei, parece que eu sou ateu, né? E quem me conhece, quem já viu meus outros vídeos, sabe que eu tenho uma religiosidade relativamente estável, sou católico e acredito em Deus, né? E bem,
obviamente eu vou colocar minha percepção a respeito disso. Bom, então, voltando aqui para aquela questão entre nossa separação entre os animais, né? Como é que nós começamos a nos distinguir de fato dos animais? Eu comecei a fazer esse vídeo pensando que um dos fatores que os animais não possuíam que nós possuímos é a crença naquilo que é sobrenatural, naquilo que vai além da natureza, né? Além do mundo perceptível. A crença na existência de um Deus, algum tipo de manifestação religiosa, né? E eu ia falar nesse vídeo que essa era a diferença, né? Era uma diferença notável, né? Só que para você trabalhar uma determinada hipótese, antes de afirmá-la, você precisa necessariamente deturpá-la, né? Porque por questões óbvias, né? É muito mais simples você provar que uma teoria está errada do que provar que uma teoria está certa. Dependendo do que você está trabalhando, nem é possível provar que algo está certo. Mas provar que algo está errado é relativamente fácil, né? Então, tentando buscar fontes que provassem que eu estava errado a respeito dessa diferença entre nós e os animais, surpreendentemente para mim, eu acabei encontrando, né? Isso foi uma questão que me surpreendeu bastante e é uma coisa que realmente vai mudar como eu percebo essa diferença, né? Mas eu vou precisar me aprofundar mais para falar sobre isso com mais propriedade, né? Eu encontrei aqui um artigo, o nome dele é O Caso da Religião dos Chimpanzés, né, traduzido, que é essa imagem da esquerda que vocês estão vendo, né? E aqui eu trago pequeno trecho do abstract desse artigo, e ele diz o seguinte: uma revisão abrangente dos relatórios de primatologia revela que os chimpanzés realizam padrões ritualizados de comportamento em resposta ao nascimento, morte, consórcio e fenômenos naturais elementares. Obviamente o artigo deve falar muito mais coisas do que isso, mas isso já é uma coisa que nos leva a pensar, né? Porque, veja, nós temos alguma crença no sobrenatural, naquilo que vai envolver um mundo acima do natural, né? Independentemente da religião, a gente crê que existe quase sempre uma vida pós-morte, né? E nesse sentido, nós rezamos pelos mortos, né? Nós rezamos por aqueles que partiram dessa, né? Para melhor, para que eles, dependendo da religião, não sei qual é o propósito das outras religiões, mas nós católicos, nós cristãos, né? Nós rezamos pelos nossos mortos, para que eles possam passar pelo purgatório e ir para o céu, né? No caso, imagine o seguinte: para quê? Para quê? Se o animal não percebe, isso é uma pergunta que eu estou fazendo, mas eu não sei a resposta, né? Para que um animal vai fazer um ritual em relação a um outro animal morto se ele não tivesse essa percepção de continuidade após a vida, né? Após a morte, do caso, né? Para quê? Por exemplo, nessa foto da direita, no canto aí superior, eu peguei um exemplo de elefantes, né, que ao visitar as ossadas de outros elefantes, o pai, né, ensina o filho a tocar nessas ossadas, né, relembrando, enfim, o propósito eu não sei, né, mas para que, minha gente? Se aquilo ali for, se não for uma crença de algo que está de alguma forma atrelado a algo sobrenatural, e quando eu digo sobrenatural, pelo amor de Deus, não vamos ficar pensando em magia, em coisa do tipo, né? Sobrenatural é aquele que está além do natural, né? Além do mundo perceptível. Se não for isso, então é para quê? Será que isso é só uma interpretação errada? Será que esse artigo não está levantando uma conjectura falsa? Será que não é provavelmente você precisa se aprofundar, você vai precisar ler outros artigos, outros autores, para saber se isso não é só uma interpretação
enfim, não é só uma conjectura, né? Mas que há diversas manifestações entre os animais que de alguma forma estão relacionadas a alguma crença em algo não natural, né? Elas existem. Se elas estão sendo mal interpretadas, aí é outra questão, né? E uma das coisas que eu ouvi muito no tempo da escola é que, principalmente por aqueles que têm o desejo de denegrir as religiões, né? E a gente ainda vê isso muito nas redes sociais, é que os homens criaram as religiões para reivindicar seu poder sobre outros, né? Como eu estava falando agora há pouco. E veja, não é necessário haver a crença em algo sobrenatural para que alguém se manifeste como líder. Nós temos muito isso no mundo animal, né? Eu não consegui pegar uma imagem real, que não encontrei nenhuma no domínio público, mas fiz aqui uma imagem de 2 macacos, um referenciando o outro. O que acontece, né? Eles se reverenciam, alguns se ajoelham, alguns beijam a mão como se estivessem pedindo a bênção, né? ao líder daquele bando, né? E não necessariamente por questão de força, né? Embora alguns animais de fato disputem a liderança por virilidade, né? Por questão de capacidade de defesa do grupo, isso não é unânime em todos os grupos, em todas as espécies, né? Então, o que seria a representação daquela liderança, né? Será que aquele líder ele é reconhecido como líder não apenas por sua capacidade de defender fisicamente o grupo? Ou será que os outros macacos consideram algum tipo de sacerdote, de alguma forma, né? São questões a serem estudadas, são questões a serem aprofundadas, né? Então, como eu falei desde o início desse vídeo, eu não sei a resposta de como nós nos diferenciamos tanto dos demais animais, né? Mas eu ia levantar vários pontos a serem questionados, né, ao longo desse vídeo. Em seguida, a questão da pecuária, né? Não surpreendentemente nessa mesma região aqui do Oriente Médio, né? Mais ou menos em torno de 10 mil anos atrás, o homem percebeu que era possível domesticar alguns animais, que alguns animais poderia conviver com alguns animais em troca de algum tipo de alimento, enfim. Era possível finalmente deixar de ser nômade e passarmos a viver em uma determinada região. E isso vai dar origem futuramente às cidades, né? À medida que as pessoas iam se aglomerando em uma determinada região. E isso ia fazer com que as pessoas começassem a ter diferentes funções, né? Antes todo mundo ou era caçador ou era enfim, um idoso, uma pessoa acamada, né? E agora começam a aparecer vão se estratificando as funções, né? A pessoa que cuida da pecuária, a pessoa que cuida da agricultura, a pessoa que reproduz as vestimentas, que colhe as ferramentas e por aí vai, na defesa do grupo e por aí vai, né? E começam a surgir também, né, mais ou menos nesse período, a metalurgia, a capacidade de transformar um material em outro, né? Aliás, até antes disso, a gente pode citar que provavelmente a argila é a primeira utensílio humano que foi fabricado, né? Porque veja, as pedras já eram pedras, elas só foram talhadas por outras pedras para formar aquilo que elas iam fazer, né? Se era corte, se era para cavar, se era para esmagar e por aí vai. Cipó poderia ser feitos com alguns tipos de materiais encontrados na natureza, né? A roupa com as peles dos animais e tal, mas a argila, o cozimento da argila foi a primeira forma dos humanos pegarem uma matéria bruta e transformarem em outra coisa, né? Futuramente também a metalurgia, a capacidade de modelar esses materiais, né?
caso os metais, né? Pois bem, então e a escrita em torno de mais ou menos 5.000 anos atrás, nessa região do Egito e também do Oriente Médio, né? Provavelmente com os sumérios e os fenícios. Eu acho que eu não botei o nome aqui, mas devem ser os fenícios, né? Bom, por que isso aqui é chamado de escrita e o que diferencia ela das demais, né? Aquilo que os homens das cavernas faziam, aquelas pinturas rupestres, não é considerada escrita, embora seja um tipo de informação gráfica. Não é escrita porque ela não é considerada escrita porque ela não é padronizada, né? Aquele símbolo só era reconhecido por aquele membro aquele grupo daquela tribo, né? Outro grupo não ia conseguir saber o que aquele símbolo estava representando, né? Agora, a escrita suméria e a escrita fenícia, ela era padronizada. Toda a população entre aspas, né? Toda a população letrada daquela região tinha condição de reconhecer o padrão, né? daquilo que estava sendo escrito, né? Ok? E para encerrar esse vídeo, falar um pouquinho da idade do cobre, da idade do ferro e a idade do bronze. Observe aqui as datas, né? A idade do bronze em torno de 3.000 a.C. a 1.200 a.C. A idade do ferro foi após, né, 1.200 a.C. até cerca de 1.000 depois de Cristo. Essas idades obviamente variam. Elas e todas as outras que você está nesse vídeo e nos outros, dependendo do autor, elas podem ser diferentes, né? Então, não liguem muito se estiver diferente daquilo que você está acostumado a ver, né? E a idade do bronze em torno de 3.300 a.C. e 700 a.C., né? Uma pergunta que interessante que a gente pode se fazer é: por que algumas civilizações tiveram maior acesso a esse desenvolvimento tecnológico do que outras, né? Por exemplo, quem nunca viu algum tipo de vídeo ou filme representando a colonização europeia sobre a América Central, a América Latina, e mostrava nessa representação artística, né, desse filme ou nesse desenho, mostrava os portugueses com armas, com escudos, com lanças, com espadas, tudo com metais já modelados e tal, ferro, bronze e por aí vai, enquanto os nativos dessas regiões da América Central e da América Latina normalmente são representados como seminus e com arco e flecha e armas usando materiais que são encontrados na natureza de forma bruta, né? Galhos, cipó e por aí vai, né? Ou seja, uma forma de um armamento muito mais primitivo do que o do homem europeu. Bom, eu não tenho como dar uma resposta curta para isso, mas eu recomendo fortemente a leitura desse livro que está representado aqui em cima, Armas, Germes e Aço, do Jade Diamond, né? Esse é um livro que basicamente o tema dele é discutir exatamente isso. O que fez uma nação se tornar rica e desenvolver tecnologicamente mais do que outra, né? Então, a resposta está meio que na capa, né? Armas, Germes e Aço, né? Essa proximidade dos recursos naturais, tanto em termos proteicos, né, como se animais domesticáveis, animais que podem ser fontes de proteína, como na proximidade e facilidade de extração de recursos minerais, né? Então, esses dois fatores, entre outros, que eu não vou resumir o vídeo ou melhor, não vou resumir o livro em poucas frases, porque seria impossível, né? Mas basicamente é isso. Tem um pouco dessa questão da proximidade, da facilidade de extração de recursos naturais, minerais e por aí vai,
como também a própria escassez, né? Um dos fatores motrizes da evolução tecnológica é a necessidade, né? Tem até um caso interessante que o livro cita, né, entre dois povos de duas tribos que eram uma só, que se separaram para duas ilhas distantes. Uma ilha, eu não vou lembrar os nomes, né, mas com certeza no livro tem citando melhor o nome das tribos, no local, enfim, já tem muito tempo que eu li esse livro. Ele, resumindo, voltando aqui à história, uma determinada ilha tinha um determinado povo. Esse povo se separou para duas outras ilhas, né? E eles tinham inicialmente um pouquinho domínio de algumas de agricultura, né? Plantação de algumas, sei lá, batatas, algum tipo de alimento, né? E sabiam um pouquinho, alguma coisa sobre pecuária, né? Criação de galinhas, enfim, algo bem simples, né? E quando eles se separaram, uma dessas tribos foi para uma região onde havia uma grande abundância de recursos. Havia uma grande quantidade de animais domesticáveis e podiam ser uma forte fonte proteica. E na outra ilha havia uma grande escassez, né? O recurso proteico que eles tinham era comer insetos, era comer morcego, comer rato, comer, enfim, era muito pouco, né? Então o que aconteceu ao longo de vários séculos? Isso é um caso real, só não estou lembrando os nomes, mas você pode ler o livro e descobrir, né? Ao longo de muitas gerações, né, um desses povos resolveu invadir a terra do outro, e um deles dominou o outro. A pergunta é qual, né? O que estava na ilha da fartura ou o que estava na ilha da escassez? O que aconteceu nas primeiras gerações? O povo que estava na ilha da fartura era maior, era mais forte, era mais gordo, né? Mas, enfim, tinha uma altura média maior. Agora, o povo que estava na ilha da escassez era mais magro, era mais fraco de forma geral, né? O que a gente esperava que acontecesse? E eles também estavam em menor número, né? Que o povo em maior número e mais forte conquistasse o povo mais fraco, mas não foi isso que aconteceu. O povo mais fraco, entre aspas, né, conquistou o povo mais forte. Por quê? Porque como eles não tinham no ambiente natural o que eles precisavam para existir, eles tiveram que melhorar o seu conhecimento da agricultura, seu conhecimento de pecuária, seu conhecimento de extração mineral, por aí vai. Eles tiveram que crescer tecnologicamente por causa da necessidade, né? A necessidade foi uma fonte motriz desse desenvolvimento intelectual. E por causa disso, eles acabaram tendo um domínio desses metais, né? O ferro, o bronze, por aí vai, antes do povo que vivia na Ilha da Fartura. E isso foi a razão. Eles, embora estivessem em menor número, estivessem, entre aspas, mais fracos, eles estavam melhor armados. E foi isso a razão da conquista da Ilha da Escassez em relação à Ilha da Fartura, né? Bom, isso é uma das historinhas que você vai ver, né? Tem muitos fatores, né? Eu não posso resumir aqui só no clima e no facilidade de extração de recursos, dificuldade e tal. Tem muitos fatores levados em consideração. Esse livro fala isso de uma forma magistral. Eu recomendo muito que quem tiver a oportunidade de ler. E é isso, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Quando eu tiver, não sei quando, paciência, eu vou fazer um outro vídeo a partir das descobertas dos gregos antigos para a física. E é isso. Eu sei que eu deixei muitas perguntas em aberto, é porque eu não sei respondê-las realmente. São coisas que eu gosto de ficar pensando, né? Tentar entender. Se você tem alguma fonte complementar ou algum argumento que você queira que eu me aprofunde, coloque aí nos comentários. E é isso. Muito obrigado. E fique com Deus, né?